Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos. A paz do Senhor Jesus. Estão todos me ouvindo? Bom Bom dia, dia, Paz. Bom dia, bom paz. dia, estou ouvindo sim. Bom dia, maravilha. Sejam Também bem-vindos tudo. mais uma vez. Vamos começar então a nossa reunião dominical da semana. Primeiro orando. Nós temos muitos motivos para agradecer ao nosso Pai e Deus colocou no meu coração a seguinte oração, meus irmãos. Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade de viver mais esse dia. Obrigado por cuidar de todos os detalhes do nosso dia a dia e fazer prevalecer a sua vontade e não a nossa. Nós pedimos que receba a nossa adoração e que a sua glória desça sobre nós, liberando o agir do Espírito Santo na cura e na libertação de vícios. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes de nós iniciarmos a palavra de hoje, que vai ser partilhada pelo nosso querido irmão, presbítero Vitor Gonçalves, da Igreja Cristã Verbo Recreio, do Rio de Janeiro. Quero saber se tem alguém que nos visita aqui. Pelo visto, aparentemente não. Todos já são de casa. Ah, temos Osiel. Temos Osiel, querido amigo Osiel, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Osiel. Deus abençoe. Já tem o seu contato. Deus abençoe, meu irmão. É, Não vou pedir o contato que eu já tenho, Zé. Normalmente a gente pede o contato para depois, né, aproximar, mas a gente fala depois, tá bem, meu irmão? Deus abençoe, obrigado pela tua visita aí. Venha mais vezes, seja bem-vindo à família Verbo. E nesse momento Deus compartilhou comigo ontem, eu estava orando sobre a palavra, não apenas a preparação, né, da nossa reunião dominical, mas também sobre a palavra de dízimos e ofertas. E nós temos realmente que compreender que também adoramos o nosso Deus com nossos dízimos e nossas ofertas, porque isso é muito mais do que uma prática financeira. É um ato solene de fé, um ato solene de gratidão e um ato de reconhecimento da providência de Deus em nossas vidas diariamente. Na verdade, nós não estamos pagando nada a Deus, nós só estamos devolvendo a Ele uma parte daquilo que ele já nos abençoa diariamente, nos entrega diariamente, nos confia diariamente. Porque ele é dono de tudo, do ouro da prata, ele não precisa das nossas finanças. Mas ele, na verdade, recebe aquilo que nós temos que lhe devolver como forma de receber a nossa gratidão e o nosso reconhecimento por tudo que ele faz na nossa vida. E a Bíblia diz de uma forma muito clara, em Salmos 126, dos versículos 5 a 6, que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. E aquele que chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então, por mais que nós estejamos, sob os nossos olhos naturais, passando por um momento difícil, um momento de recessão financeira, nós temos que fazer realmente a prova para sermos aprovados nesse sentido de gratidão, nesse sentido de reconhecimento. Então, que nós semeemos, ainda que com lágrimas, para que a gente colha com alegria. Eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso slide, que tem aí as informações sobre a conta para fazer as transferências. Quem estiver no Brasil pode fazer um Pix, e quem estiver em Portugal faz o famoso MBWay, ok? A gente só pede que coloque ao final, como está no exemplo, os centavos para a gente poder identificar, tá? Que é exatamente para a obra aqui da Verbo Lisboa. Nós estamos à procura de um imóvel para podermos começar nossas atividades presenciais e seria muito bom que você estivesse conosco compartilhando desse momento, investindo, né, no reino,
para que a gente possa avançar, dar esse próximo passo em benefício aí das almas que nós vamos levar para o reino em nome de Jesus. Então fica aí quem quiser printar para depois fazer, né, os seus dízimos e suas ofertas, tá bem? E sem mais delongas, como diz a nossa irmã Luana, né, Vitor? Vamos então passar a palavra para o nosso irmão presbítero Vitor Coutinho para partilhar conosco o que Deus separou para ele. Meu irmão, que Deus te use poderosamente. Estamos aqui ansiando, né, pela tua palavra. Deus abençoe. Amém. Fernando, por que você está rindo, Fernando? Qual o sobrenome? Ah, tá. Não tem problema, não. Glória a Deus, meus irmãos, todos me escutam? Quando eu venho para o Zoom, acabo sendo um pouco mais informal, meu irmão Fagner, não tem jeito. A gente acaba ficando muito mais próximo, são poucas pessoas, tem essa interação, então a gente acaba ficando um pouco mais informal. E agora que o Fernando falou, ainda tem esse rosto bonito aqui estampado na minha tela toda. Fernando, que eu conheço desde os primórdios da nossa igreja. Já nem me lembro mais quantos anos eu conheço o Fernando. Já é bom nem falar, né, Fernando? Então, meus irmãos, eu meditei numa palavra para trazer essa manhã aqui. Não sei se vários, alguns eu sei que escutaram já minha última pregação aqui na Igreja do Recreio, que a gente tem falado sobre os fundamentos da fé cristã. Falei sobre algumas questões e a principal foi a questão do perdão. E eu meditando no Senhor, né, sobre esse dia, eu pensei, até quando o Fagner me falou, poxa, poderia falar uma palavra, algo parecido. E aí eu estava meditando, porque eu tenho meditado muito sobre os fundamentos, e o Senhor me trouxe algo ainda muito mais simples, muito mais primordial, ali a base mesmo do cristianismo, mas que muitas vezes a gente acaba passando batido e pelo dia a dia, pelas dificuldades, a gente acaba deixando muitas vezes algumas coisas basilares para trás, né? Mas os princípios, os fundamentos, eles são importantíssimos, porque sem eles a gente não consegue edificar absolutamente nada. Então, eu queria que a gente abrisse nossas Bíblias em Efésios 2, versículo 20 e 21. Quer que eu espere, Fagner, para botar na tela? Não precisa, né? Cada um abre a sua. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Amém? Então, eu meditei um pouco sobre isso. A gente sempre falava assim, a pedra angular, a pedra de esquina. Eu me lembrava, assim, quando eu era pequeno, eu via isso na igreja, eu não entendia. Inclusive, tinha, né, músicas falando sobre isso, e eu olhava assim, eu não entendia, até estar um pouco mais velho, ler um pouco mais sobre fundamentos, buscar mais entendimento, que a gente entende que antigamente não tinha, né, essa facilidade que a gente tem. Não sei se alguns de vocês têm tido contato com construção, o Fernando que está aqui eu sei que tem, eu acabo olhando uma planta ou outra, então a gente já vê aquele desenho todo bonito, né? Às vezes em 3D, inclusive com a decoração de dentro, o edifício todo como vai ser, praticamente igualzinho, né? Quem teve acesso à nossa igreja aqui no Recreio viu que a Simone tinha desenhado a parte ali, as reformas, e se você olhar o desenho e olhar a obra após, é igualzinho. Mas nesse tempo aqui de Jesus não tinha, né? Não tinha CAD, não tinha 3D, não tinha computador, não tinha planta azul, e você precisava fazer uma pedra, as pedras de esquina e os fundamentos que eram, né, o principal onde o edifício é construído, onde você limita qual vai ser a largura, qual vai ser o tamanho, inclusive para saber qual vai ser a altura. E Jesus, ele traz, né, ele traz muitos ensinamentos, ele traz bastante coisa, ele caminhando
na terra, curando. Mas muitas vezes a gente olha, e eu vejo isso com meus pouco mais de 40 anos cristão, que muita gente, inclusive muitos cristãos, falam assim: poxa, mas Jesus é o nosso alvo, mas ele é inatingível, a gente nunca vai chegar à estatura do varão perfeito. Eu já ouvi isso milhares de vezes. Mas a gente tem que sempre ter como alvo Jesus, aquilo que ele falava, que ele fazia, mesmo a gente muitas vezes nos equivocando, muitas vezes não chegando nem perto. O edifício, né, a base dele é Jesus e a gente está sendo edificado em cima e temos que construir em cima desse fundamento, né? E muitas vezes eu vejo pessoas pensando dessa forma, que não conseguem, que não vão conseguir, que não está ali. Acha, eu não vou chegar nem perto do Fagner, quem dirá de Jesus. Né? Eu já ouvi isso algumas vezes na minha vida. Mas não é assim que a gente deve pensar. A gente deve pensar como Jesus, ele é o fundamento da nossa fé. Ele é aquele que nos demonstrou como devemos andar como cristãos, até por isso o nome cristão, né? De imitadores de Cristo. E se a gente já, de cara, fala que não vamos conseguir chegar perto, já estamos nos equivocando desde o princípio. Ao menos devemos tentar. Então Jesus, ele como essa base e esse edifício, como a gente pode pensar a igreja, podemos pensar a nossa própria vida, podemos pensar a sociedade, podemos pensar de algumas formas análogas. Jesus, ele ele fala, né, e ele traz ali, ele anda conforme as leis judaicas, mas a um determinado momento, né, ele é questionado, mas quais os mandamentos mais importantes? O que a gente tem que fazer? E eu acho que isso sintetiza muito os ensinamentos de Jesus, e ele mesmo diz na fala dele, né, e lá em Mateus 22, versículo 37, já vou ler, sobre o que, né, é importante e se a gente cumprir isso, estamos cumprindo todos os mandamentos, porque se você ama o seu irmão, você não vai roubar ele, você não vai desejar a mulher dele. Então Jesus estava explicando isso, e muitos ali naquela época não entendiam, né, principalmente os fariseus, porque você não está colocando os outros, né, os outros mandamentos e o restante das leis. E Jesus nunca disse isso. Mas realmente, se você ler esse texto agora e o próximo que a gente vai ler, são coisas primordiais, basilares e importantes para todo cristão. E se você pegar tudo que Jesus fez, do início da sua vida até a sua morte, tem a ver com isso que ele fala aqui, em Mateus 22, e depois a gente vai ler, se vocês já quiserem, para abrir aí, ficar mais fácil, João 13. Então, aqui em Mateus 22, versículo 37, diz: E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, exatamente, tudo que existia na época era o quê? A lei e os profetas. Não existia Novo Testamento. Ele estava sendo escrito ali naquele exato momento. Então, o que Jesus falou é que toda a palavra de Deus depende desses dois mandamentos que ele sintetizou ali de forma simples, clara, para que pudesse ser entendido por seus discípulos. E fazer uma pequena relação aqui sobre o início, 37, que eu acho que muita gente confunde, inclusive me questionaram há um pouco tempo atrás. Né? Poxa, fulano não ama mais a Deus, ele não está mais aqui na igreja. Eu falei, olha, ele está com problema no trabalho, está com problema na família dele. O tempo dele é agora dedicado a isso, para estar lá. E ir à igreja não quer dizer que você ama ou não a Deus de todo o seu coração. Conheço gente que já frequentou a igreja por vários e vários anos e as atitudes dele não tem nada a ver com, com amar o Senhor teu Deus. Por quê? Porque simplesmente a gente ir à igreja e bater lá
olha só, tá aqui o meu Pix, tá aqui, estive aqui presente, anota aí na minha ficha aí que eu estive presente, o Fernandão aqui deve lembrar. Antigamente, há muitos anos atrás, a gente tinha uma fichinha que quem ficava na recepção tinha o nome, aí tinha lá, Fagner. Aí, ó, pum, aí botava um X, porque ele teve presente, né? A gente tinha isso, era um controle até bom para pastorear, depois ligar, saber por que não esteve presente, mas não é, isso não é pô, eu fui lá para ter todos os xizinhos o mês todo, né, que eu estive presente. Não, não é isso. Amar o nosso Deus de todo o coração é simplesmente cumprir a palavra dele. É muito mais importante cumprir a palavra dele, amar o próximo, estar se distanciando do pecado do que estar presente na igreja. Estar presente na igreja, aliás, é, existe, né, não falando mal da igreja em si, mas só um ponto que a gente entende é, por exemplo, os católicos, que existe aquela questão dele falar, olha, eu sou católico praticante, eu sou católico não praticante, né? E a gente não tem esse termo para a igreja evangélica, né? Mas a gente acaba falando, o cara é frequentador, ou o cara é visitante, ou até mesmo é um simpatizante do evangelho, mas não pratica, né? Mas exatamente você tem que alinhar a sua frase daquilo que você acredita que você não é praticante, ou seja, você não está amando seu Deus, né? Porque aqueles que me amam são aqueles que guardam as minhas palavras. Jesus, né, falando sobre esse tema. Então, amar a Deus tem a ver com amar a sua palavra, cumprir seu mandamento, caminhar conforme Jesus andou, como é o nosso alvo, e tentar sempre fugir das paixões desse mundo, fugir das tentações desse mundo. E às vezes a gente pensa, poxa, não tem mais tentação, quase faço só home office, tudo tranquilo. Não, às vezes a gente tem é, essa questão de uma forma diferente. Cada um tem a sua batalha. Por exemplo, ficar em home office direto, você tem que ter paciência se você tem bebê novo em casa, que é o meu caso, o caso do Fagner, que vai entender isso daqui a pouco. E quando você tem que fechar a porta, porque senão a criança sobe em cima de você e não entende aquilo que você está fazendo. Então você precisa ter paciência, né? Ou senão, ou como eu, né? Tenho a minha mãe ter ficado aqui em casa e aí às vezes te vê em casa, ué, você não vai trabalhar? Eu falei, estou trabalhando aqui no computador. Então, aí toda hora vem, pô, me ajuda nisso, faz isso, faz aquilo, e a pessoa acaba respondendo de uma forma mais ríspida, né? E a gente vê isso muito, quanto mais quanto mais proximidade tem, mais relacionamento a gente tem, mais curto é o nosso pavio, né? Por exemplo, estou dando um exemplo aqui. Então, por exemplo, se eu conheço o Fernando há 40 anos, mas o nosso convívio passa a ser uma vez na semana, o meu pavio com ele é desse tamanho, não, nem cabe na tela. Mas se é com a minha esposa que vejo todo dia, ele é assim, qualquer coisinha que fale, se você não tiver lendo a palavra, mergulhando na palavra, se enchendo de paz, se enchendo de uma paz que excede todo entendimento, e vice-versa, a esposa também com o marido, fala, poxa, tira lá o lixo. Daqui a pouco eu tiro, aí não tira, aí ela se irrita. Então, coisas do dia a dia, meus irmãos, coisas do dia a dia nos tiram às vezes do sério. E esse dia a dia com as pessoas, com pessoas próximas a nós, é que nos colocam à prova. Então tem uns que têm uma batalha mais difícil, né? Tá dirigindo todo dia, tem que dirigir até às vezes 1 hora até chegar ao trabalho. Então é mais fácil você levar uma fechada, né? E se irritar. Outros ficam em casa, então se irritam com coisas menores. Mas o importante, a grande questão não é na igreja. A igreja a gente está aqui reunido para trazer experiências, para compartilhar, para adorar o Senhor, glorificar a Deus. Mas isso não nos torna mais ou menos cristãos, isso não nos torna pessoas mais próximas de Deus, que amamos mais a Deus. Não, depende muito do nosso dia a dia. Não adianta nada eu vir aqui compartilhar uma palavra e no meu dia a dia eu não nem ligar para nenhum ensinamento, nenhum mandamento. Isso, com certeza, eu estou negligenciando o amar o Senhor de todo o seu coração, porque logo em seguida ele fala,
Semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Destes mandamentos depende toda a lei e os profetas. E aqui é interessante, porque eu vejo que muita gente recita isso. Na época que eu era líder de adolescentes, pelo menos 20 anos atrás, teve um adolescente que foi recitar esse versículo e falou é, me amarei assim mesmo como eu amo ao próximo, né? Então, ele tinha invertido um pouco. E eu fiquei meditando sobre isso, e muitas vezes nós temos dificuldade em amar a nós mesmos, né? E amar a nós mesmos, para mim, a melhor forma de a gente demonstrar um amor a nós mesmos é seguindo aquele que nos ama de uma forma incondicional e nos ama e nos conhece melhor do que a nós mesmos. E, e eu simplesmente converso com muita gente e muitas pessoas chegam na igreja, muitas pessoas pedem oração, e a gente acaba vendo a grande dificuldade das pessoas se aceitarem, ou as pessoas entrarem num sentido de que, cara, Deus me criou dessa forma. Nossa identidade, saber quem você é, quem eu sou, quem o Fagner é, quem o Fernando é. Tem aqui, quem mais tem aqui? Rosângela, é, Caroline, Bruna, todos aqui. Sabemos quem nós somos em Cristo. E nos amar, muitas vezes, é, requer até que nós mesmos aceitamos algumas dificuldades que nós temos. Então, para a gente poder amar o próximo de forma ampla e restrita, conforme a palavra de Deus fala, primeiro a gente tem que se amar. E eu vejo tanta gente não se amando, né? Podemos dar um exemplo aqui de alguém sabendo que faz mal para si, por exemplo, a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho. E a gente está nessa época de carnaval, e ontem eu fui dar uma volta com minha filha, fomos na praia mais ou menos nesse horário. Porque criança novinha, ela ainda vai fazer 2 anos, às 5 horas da manhã ela desperta e já começa a bater na porta, papai, papai. E aí eu falei, fala filha, o que você quer? Ela, praia, 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 praia. E aí a gente foi pra praia bem cedinho, não tinha ainda muita gente, mas a gente acabava vendo umas pessoas que viraram a noite na praia, que amanheceram na praia. E a gente sabe que isso faz mal, né? Você como cristão sabe, tem na palavra de Deus. Não estou dizendo que aqui ninguém faz, eu acho que ninguém faz, é só um exemplo. Mas se nós pensarmos que, mas eu amo minha esposa, eu amo minha filha, você vai cuidar bem da sua saúde, você vai se alimentar bem, né? É um tema que pouco é falado, mas a gente tem que se cuidar, né? A gente tem que se cuidar para que a gente possa também amar o próximo irrestritamente, né? Se você não cozinha tão bem como o Fernando é meu exemplo aqui, porque ele está bem grande na minha tela. É, o Fernando cozinha muito bem, aliás. Mas o Fernando cozinha muito bem, ele pode fazer um alimento saudável, se alimentar bem. Mas se você não é aquele cara que é bom na cozinha, sua esposa também não, mas passar a comer coisas saudáveis. Por quê? Porque se amar, se cuidar, fazer exercício, não simplesmente ser maluco por isso e não fazer mais nada, porque tem gente aí também. Inclusive, Paulo fala um pouco sobre isso, né? Que tem pouco proveito, mas a gente tem proveito buscar a palavra, ler o Espírito, buscar em Espírito, oração. Paulo fala um pouco sobre isso, mas aproveite, manter o seu corpo saudável, ainda mais que a gente não tem. Como o Paulo falava isso, porque ele podia andar quilômetros viajando. Fernando tirou a câmera dele para que eu não fique falando tanto o nome dele. Agora eu vou usar o Fagner. Então a gente vê uma pessoa falando sobre isso o dia inteiro, não é isso, mas a gente tem que se cuidar, porque se a gente não se ama, a gente não se cuida, dificilmente a gente vai conseguir amar o próximo, porque aqui ele fala como a ti mesmo, e muitas vezes a gente não tem esse, esse valor que nós temos perante Deus, né? Se você parar para pensar, e a gente vai ler lá em João, Jesus ele até muda um pouquinho o jeito que João descreve essa mesma questão, mas se você analisar que Deus enviou o seu próprio filho para que morresse por mim e por você, é porque ele nos ama incondicionalmente. E se ele nos ama incondicionalmente, a gente tem que amar o nosso
o nosso Deus. A gente tem que amar também a nós mesmos para poder transmitir esse amor. Se a gente, se a gente não estiver bem com nós mesmos, com o amor que Deus nos dá, dificilmente você vai conseguir transmitir esse amor. Porque é uma premissa, não sou eu que estou dizendo, está aqui no versículo, né? Então, se você não ama a si mesmo, dificilmente você vai ter cuidado pelo próximo. Porque se você negligencia a sua própria vida, o seu lado espiritual, é, a leitura da palavra, buscar base realmente do evangelho, provavelmente você vai negligenciar amar o seu próximo. Porque se você não está cuidando de si mesmo, dificilmente você vai conseguir cuidar e amar o próximo conforme Jesus amou. E aí eu entro na segunda parte, que Jesus modifica um pouquinho quando ele fala lá em João. Né? Em João ele sobe um pouquinho o patamar de amar só o próximo. Ele fala assim, 13:34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aqui porque ele sobe o patamar? Porque simplesmente Jesus entregou a sua vida por mim e por você. E aqui ele fala para a gente amar conforme ele nos ama. Então, quando a gente lê para o marido, né, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou para ela, é isso, a gente dedicar a nossa vida, a gente dedicar o nosso respirar, o nosso amor, nosso cuidado a ela. E nos entregarmos de corpo e alma. Muitas vezes a gente quer amar determinadas coisas e cada um tem um hobby, aí ama mais uma coisa, o outro ama mais. Mas as pessoas, não é que você precisa ter um convívio ou que você precisa ser amigo de todos. Mas você precisa, sim, demonstrar o amor de Cristo. Porque se a gente não demonstrar o amor de Cristo às pessoas que estão à nossa volta, porque não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido ser só cristão para a gente buscar o benefício próprio. Porque quando a gente busca de Deus, a gente busca entendimento, a gente começa a partilhar isso que Deus nos dá, eu posso dizer para vocês que Deus começa a cuidar de nós. A gente começa a andar de forma diferente, nós começamos a andar de uma forma. Acho que tem um microfone aberto aí. Mas não pudeste, eu não cortou. Eu não estou conseguindo. Eu acho que sou eu que consigo, né? Tá. Eu estou como anfitrião também. Então, a grande questão é quando nós andamos de maneira a tentar ser próximos com Cristo, nós nos dedicamos e colocamos a um momento de que, poxa, meu irmão Fagner está precisando de mim, eu vou estar lá. Poxa, mas é domingo na hora do culto. Meu irmão, a igreja, Jesus, ele ia amar mais se eu fosse lá estar com meu irmão, ajudando ele, orando, intercedendo, do que eu estar simplesmente cumprindo um rito. Então, a nossa vida, a nossa devoção a Cristo nos implica a trazer esse amor, porque se a gente não trouxer esse amor, eu até muito mais a quem é de fora, porque na igreja é muito fácil, não é muito fácil amar o meu irmão Fernando, Fagner, aqui mais Rodrigo, Bruna, Tati, é muito fácil a gente entre nós nos amarmos, nos compreendermos, né? Mas como eu falei, naquele dia a dia mais minucioso, com que nós temos aquele pavio assim, ó, mais curtinho, é mais difícil o tempo todo, porque 24 horas quase o convívio é muito maior, então a gente acaba sendo nós mesmos, e deveríamos ser mais nós mesmos, deixando que o Evangelho e a palavra de Jesus refletisse na nossa vida. Então, andando nessa vida, nesse mundo, trazendo o amor de Cristo, nos deixando às vezes de lado, porque a gente sabe quem nos ama, quem nos amou primeiro foi Ele, e Ele nos ama incondicionalmente. Então você passa a deixar de lado você um pouquinho, né? Já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim, e começa a praticar esse mandamento de Cristo, de amar o próximo, você vai começar a ver
que pessoas vão te parar e falar, poxa, olha só, verdade, você é cristão, né? Poxa, ora por mim. Isso já aconteceu comigo algumas vezes no meu convívio, entrando em prédio de escritório, tinha um cartório que eu sempre ia, aí o cara falava, poxa, doutor, você é diferente. O senhor é cristão, não é? Eu falei, sou. Porque a forma que a gente fala, a forma que a gente expressa, tem que ser diferente, tem que ser amorosa, tem que ser calma, não estressada, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas iracundos, né? Que é aquele cara que vive com a raiva lá em cima. Então isso não tem vez no reino de Deus, porque a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. Então, se nós nos amamos, nós nos cuidamos, queremos cuidar do próximo. E se ainda chegamos a um patamar maior, buscamos mais de Deus e fala, cara, eu tenho que te amar ainda mais. Minha esposa ainda tem que te amar mais, porque Jesus deu a vida por você, eu devo fazer como ele. Vou dedicar minha vida, vou entregar minha vida a você. Então, muitas vezes, esse básico, esse fundamento da fé cristã, ela às vezes é despercebida. A gente passa a adorar o nosso Deus, começamos a buscar para pedir coisas, fazer petições a Ele, não tem problema. Né? A palavra diz que sejam conhecidas as vossas petições, né? Diante do Pai. Mas se a gente só vive fazendo isso, quem é pai, quem é mãe aqui, sabe que seria bem ruim você ter um filho que só simplesmente se aproxima de você para falar, poxa, me dá um dinheiro aí. Pô, Vitor, eu tô precisando, pai, eu tô precisando aqui dar uma saída, pode me dar 100 prata? E você não fala com ele mais nada, você não fala com ele, não abraça seu pai, não, não diz eu te amo. Né? Então, existe pessoas que vão à igreja e que não cumprem o primeiro mandamento de amar o Senhor seu Deus. Por quê? Simplesmente estão indo lá para buscar algo específico para si. Claro que nós queremos algo, todos nós temos desejos, vontades e devemos entregar diante dele. E ele, que é um pai amoroso, ele nos abençoa. Eu posso dizer para vocês que eu tenho muito mais do que eu necessito. Outro dia eu estava fazendo uma reflexão, né, virada de ano, falando, poxa, Deus me abençoa muito mais do que eu preciso. E eu olhando ali a minha filha, a minha esposa, Deus me abençoa muito mais do que eu preciso. Muito mais do que eu merecia também. Acho que eu não merecia pessoas tão boas perto de mim. Mas o Senhor, ele nos abençoa. Né? E quanto mais a gente busca ele, quanto mais a gente busca cumprir, mais ele nos abençoa. Então, quanto menos a gente faz isso, a gente pode receber coisas boas do Senhor? Pode. Mas eu vou te falar que o sentimento de você receber algo que você não espera, que você não pede, é muito maior. Ele é muito maior. Então, quando você cumpre os mandamentos de Deus e você caminha nesse caminho de amor, tanto para Deus quanto para o próximo, e ele começa a te abençoar, você começa também a andar com uma gratidão muito mais sensível e você começa a dar gratidão por tudo, né? Quem já deu, eu acordei de manhã cedo, estava um dia tão bonito, as nuvens, o sol. Falei, Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por mais esse dia, né? Que eu não mereci estar nele, mas o Senhor me concedeu essa dádiva de estar aqui e respirar. Então, muitas vezes a gente começa a ser mais grato por coisas simples, por coisas do dia a dia, começamos a perceber. Por quê? Porque Deus criou as coisas, as mínimas coisas, para que a gente possa desfrutar. E a gente estava aqui ontem com a minha filha e ela tem um livrinho né, as suas primeiras palavras, seus primeiros números, e aí ela, borboleta, borboleta, falando assim com um pouquinho de mais dificuldade. E aí ela, olhando assim, aí a gente desceu o prédio e tinha uma borboleta linda lá embaixo. E ela ficou encantada e começou a voar. Então, isso é uma dádiva do Senhor, né? Você olha ali no livro aquele desenho, que é até bonito, mas não se compara àquilo que Deus quer te mostrar, o real, né? Aquela borboleta bonita voando, né? Com as suas asas azuis, e ela estava feliz, encantada com aquilo. E muitas vezes ela poderia estar pedindo, assim como nós, aquela borboleta do livro, mas Deus tem uma real para a gente. Deus tem algo muito melhor, Deus tem algo muito maior do que a gente pensa e é que a gente imagina. Mas muitas vezes estamos ligados àquilo que nós pensamos que é melhor para nós. Nós achamos que estamos nos amando bem. Mas eu volto a falar e volto a frisar.
aqueles que se amam de verdade entregam 100% do seu caminho a Deus. Porque Ele nos conhece melhor, Ele tem os melhores caminhos, Ele nos ama ainda mais do que nós mesmos. Ou seja, a melhor forma de amar a si mesmo é viver 100% da palavra de Deus. E aí vamos ter uma vida plena em amor, em gratidão, em fé, em espiritualidade, porque muitas vezes a gente quer, inclusive, e a mesma coisa, eu vou trazer um paralelo aqui, não me entendam mal, não vou falar mal de livros ou devocionais, mas o que eu tenho visto hoje são muitas pessoas terceirizando seus devocionais. Eu não tenho nada contra os livros de devocional, é interessante, traz perspectivas, principalmente se você está começando a meditar na palavra de Deus, pensamento. Mas sabe qual é o melhor? Você ir direto na fonte, na palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Tenho visto muitas pessoas lendo livros muito bons, interessantes, que nos auxiliam, mas as perguntas, você lê a Bíblia? A pessoa já não lê mais quase a Bíblia, porque está lendo livros e devocionais. E aí você perde os fundamentos, você perde direto da fonte. Aqui o Fagner, que é professor de Direito. Então, assim, eu quando era estudante lá na faculdade, eu preferia, primeiro, antes de ler qualquer doutrina ou alguém que falasse sobre, ler o artigo de lei e tentar interpretar. E aí depois você adiciona as doutrinas, depois você adiciona as coisas. Então, se você ler só o que o outro fala, você vai só acreditar e às vezes a parcela de revelação daquele texto que você está lendo, que tem um dizer e coisas muito boas, é para aquela pessoa. Isso vale até para louvor, né? Se uma igreja nunca compõe uma música, só toca músicas de fora, você está vivendo algo que Deus falou para aquele grupo, para aquela igreja, para aquela pessoa, e não para a sua própria, ou para aquele grupo. Né? Imagina se eu pego todas as palavras e mensagens que eu for trazer à igreja de um livro, né? De alguém que escreve. Tem livros de sermões maravilhosos que você pode ler lá e tal. E se você pegar isso, inclusive tem o chat GPT, né? Fizemos um teste lá na igreja um dia, quando um dos meus irmãos ia pregar, a gente botou o tema e pediu. Tá? Impressionante. Ponto, subtópico, conclusão. E ainda no final ele botou um OBS. OBS, mas uma vida cristã, buscar um sermão, buscar de Deus, requer uma vida espiritual, de oração, de leitura da palavra. Então busque, ore a palavra antes de ministrar um sermão do Senhor. Então tinha até o chat GPT, botou lá o OBS. Mas se alguém quiser, hoje em dia, ele pode chegar lá. Só que a gente não quer trocar o Espírito Santo, aquele que nos revela a fonte direta, por algo que é uma revelação de outra pessoa. Então nós temos que buscar diretamente, né? Buscar diretamente. Se a gente lê a palavra, alguns discípulos de João Batista, ele mesmo mandou ir lá seguir Jesus. Por quê? Porque ele já preparou o caminho, ele já tinha cumprido aquilo que era da palavra. Então você ia ficar, João Batista é um homem fenomenal, e a palavra de Deus diz que de todos os profetas ele foi o maior. Então, ou você ia continuar ouvindo João Batista, ou você ia querer ouvir Jesus diretamente, né? Então, inclusive, João Batista teve suas dúvidas no finalzinho ali. Pô, manda lá perguntar se ele é realmente aquele que eu preparava o caminho, aquele que eu esperava. Né? Então, meus irmãos, mesmo um homem de Deus sendo provado, sendo instruído, ele tem uma revelação que é para ele, para um determinado grupo, por uma determinada hora, e que muitas vezes vão trazer coisas boas para a gente, a maioria das vezes. Mas Deus quer que a gente medite na sua palavra, que a gente tenha uma vida de oração, nós com o nosso Pai. Ele não quer intermediários. A gente aqui somos facilitadores, até que todos tenham uma convivência estreita com o seu próprio Pai, porque é o seu Pai. Você não vai ter um irmão mais velho no meio dos seus irmãos, só ele falar com o pai e só ele entra lá na câmara do pai, no quarto do pai, entra e traz para a gente. Não, isso não existe. Todos os filhos têm acesso às mesmas coisas. Todos os filhos, eles têm o direito de estar na presença do pai, de falar com o pai. Então, muitas vezes a gente está terceirizando, ou a gente esquece do povo lá, fala, Moisés, vai lá você ouvir de Deus e você nos traz porque eu tenho medo. E Deus não quer isso, Ele não quer que traga medo, Ele quer que a gente ame Ele sobre todas as coisas, que a gente ame a palavra dEle,
que a gente guarde no nosso coração, que a gente siga a palavra dele, porque sem isso a gente não consegue amar o nosso irmão. É impossível, porque a gente às vezes vê pessoas, vê situações que a gente fala, não é possível. Um dia eu estava dirigindo e no sinal assim, eu vi um senhor com uma barba muito grande, bem sujo, né? Bem aspecto de morador de rua, bastante tempo. E eu abaixei o vidro do meu carro e eu não senti de dar absolutamente nada para ele, nem dinheiro, nem nada, só uma palavra. Eu falei, olha só, eu estava aqui, olhei o senhor lá de longe vindo e Deus falou comigo que ele te ama muito. E ele começou a chorar logo, o sinal abriu. Talvez ele precisasse ouvir isso, eu não vi o desfecho. Mas o que me constrangeu foi que aquele senhor, com a aparência, né, um pouco amedrontadora, assustadora, estava ali bem sujo, com a barba muito grande, o cabelo bem grande, com cheiro, né, que não toma banho, com cheiro de cachaça. E Deus falando comigo, olha, o meu amor, ele se estende a todos. Eu amo aquele senhor lá igual, da mesma forma que eu te amo. E aquilo me constrangeu. Me constrangeu porque eu sei quanto Deus me ama. E eu imaginei quanto Deus ama aquele senhor. Então, se a gente fizer a acepção de pessoas, ou não falar algo que Deus nos traz a uma pessoa assim, um transeunte qualquer no meio da rua, só por causa da aparência, ou de como ele se porta, ou esse cara aqui eu não vou com a cara dele, não vou tratar ele bem, porque ele também me tratou mal. A gente não foi mais chamado por dente, olho por olho, era só no velho. Hoje, agora, com Jesus, que a gente deve amar todos da mesma forma, todos que estiverem na nossa volta, todos que estiverem ao nosso derredor, assim como Jesus amou. E com isso eu encerro a minha palavra e concluo que não devemos olhar só para Jesus como um alvo inatingível, mas devemos olhar ele como o pilar maior do nosso edifício, da nossa vida que estamos construindo, e sempre tentar seguir. Não importa se você dá uma escorregada ali, se você acha que não consegue aqui, mas a gente sempre tem que olhar, porque ele é o maior exemplo vivo de amor. E o amor é a base do evangelho. Porque se não fosse pelo amor, eu e você não estaríamos aqui, não seríamos dignos de estar na presença do nosso Deus, mas através do amor, do ato de amor de Jesus, do sacrifício, nós temos a possibilidade de nos aproximar do Pai, de ter o Espírito Santo habitando em nós. Então, devemos sempre olhar para Jesus, sempre olhar para esses mandamentos, nunca esquecer deles, anotar no nosso coração e sempre que vier algo para nos irar, sempre algo para tirar no sério, respira, busca no Senhor, medita e siga amando conforme Jesus amou. Amém? Amém, irmão. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe grandemente, sua casa, sua família, Vitinho. E já Amém. aproveitando para retificar, eu no ímpeto de te apresentar, falei Vitor Coutinho, né? Quando na verdade é Vitor Gonçalves, gente. Mas você falou certo antes, aí depois falou, eu nem quis te corrigir, é só que Pois, o pois. Fernando riu. Então não tem problema não, seria uma honra ter o mesmo sobrenome do nosso irmão Coutinho. Pois, pois. E eu aqui no pois. Bom, obrigado pela tua disponibilidade, Vitor. Obrigado mesmo de coração. O Vitor, ele é presbítero na Igreja Cristã Verbo lá no Recreio, no Rio de Janeiro, e também é um dos membros fundadores da Igreja Cristã Verbo Lisboa, faz parte da Assembleia Geral da Igreja aqui. Então, é um privilégio tê-lo conosco aqui, compartilhando essa palavra, de fato, que nos impulsiona, né, a agir para o outro como a gente quer que o outro haja para nós, né, Vitor? Essa é basicamente a essência, né? E quem tiver algum pedido de oração, gente, pode entrar em contato com a gente aqui pelo Instagram, tá? Ou aqui mesmo no chat, pode mandar uma mensagem. Assim que a gente terminar aqui a nossa reunião dominical, eu fico com a Carol também, mais um pouquinho para quem quiser oração, tá? Fiquem à disposição, nós estamos à disposição de vocês. É, Nós vamos encerrar então nossa reunião de hoje. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Desejamos um domingo abençoado. Que
Que a semana seja incrível, como eu sempre digo, sob a perspectiva do Senhor e não sobre a nossa perspectiva. E até domingo que vem. Deus abençoe a todos. Obrigado. Um grande abraço. Abraço.